Leila, Olá, olá, boa noite, boa noite, Everaldo. tudo bem? Vamos prosear? Vamos. Estou aqui ajeitando aqui o questão do tempo nosso para a gente ficar de olho. E tem um pessoal que vai entrando, né? Eu, bom, vamos começar, né, Leila? Que de qualquer forma vai ficar gravado. As pessoas vão depois poder assistir, né? Então eu estou aqui falando com a Leila Brito. A Leila, ela é economista, supervisora técnica do DIEESE, em Goiás, atua no campo temático da reestruturação produtiva, mercado de trabalho e negociação coletiva. Ela exerce atividades no âmbito da economia do trabalho, voltada para os temas do emprego, trabalho, negociação coletiva, finanças públicas e políticas públicas. Eu sou Everaldo, as pessoas que me acompanham aqui já me conhecem, sou economista também. E, bom, a ideia nossa é saber aqui hoje se o Brasil vai dar certo, se não vai dar certo, se já não dá mais, né? O que, que a gente pode pensar sobre o nosso país nessa dimensão da economia, né? Bom, Leila, eu, eu tenho pensado no seguinte, eu tenho pensado que nós temos um problema assim, um tanto sério que é relativo um pouco sobre o pensamento econômico nacional, tá? Assim, que economistas nós temos hoje e que pensam o Brasil e que pensam a profissão e que entendimento que eles têm. E, assim, me vem na cabeça o quê? Assim, a formação, né? A formação do economista, ela é muito importante. Acho que, assim, qualquer pessoa hoje que queira fazer o curso de economia, ou qualquer pessoa hoje que está estudando economia, precisa ter uma percepção clara de que os cursos de economia, pelo menos assim, uma boa porção deles, já não trabalham mais com aquele foco macroeconômico. O que me parece é que, assim, pelo menos desde quando eu fiz o curso de economia, as mudanças curriculares tenderam para microeconomia, tenderam para uma, um objeto de estudo mais financeiro, mais do mercado, e retirou muito daquela capacidade crítica e analítica que o economista tem que ter da visão de macroeconomia, da visão macroeconômica, da visão e especialmente, principalmente, de uma visão de economia política. Exatamente. O que me parece é que os economistas, de um certo momento para cá, talvez da década de 90 para cá, estudam política econômica, mas economia política não. E talvez isso tenha a ver com a grade curricular, né? Talvez tenha a ver com com a ênfase que os cursos dão, talvez, né? E eu queria ver, assim, como você enxerga isso, assim, esse contraste entre o que a economia deveria abordar com aquilo que vem sendo oferecido nos currículos. Então, eu acho o debate dessa questão que você coloca, eu acho extremamente interessante, não só para nós economistas, como também para toda a sociedade. Então, tem um senso comum que considera que a economia é a ciência exata, né? Começa daí o mito de que se a gente traduzir todos os problemas da sociedade em uma planilha e que a gente fizer cálculos sofisticados, econométricos, e trazer soluções
de cálculos estatísticos ou matemáticos, isso vai resolver os problemas da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. A economia, ela não é uma ciência exata, até porque, quando se trata de economia, a gente está tratando, né, não só da questão da microeconomia, de uma empresa, de uma unidade, de determinado local do país, ou da região, ou do estado, ou do município, mas a gente está tratando de macroeconomia, como você colocou, e tratando de questões sociais. O que eu quero dizer com isso? Que economia, além de não ser uma ciência exata, ela é uma ciência social. Né? Ela é uma ciência transversal, ou seja, é preciso o estudante de economia para se aprofundar, compreender e mergulhar, navegar tranquilamente na ciência econômica. Necessariamente ele não precisa fazer doutorado ou mestrado, mas ele precisa estudar economia, né, de fato, e precisa compreender a economia do ponto de vista histórico, sociológico, né, de maneira transversal, de forma que entenda a sociedade como ela funciona, as relações sociais, as relações econômicas, e a solução para os problemas econômicos e sociais, o economista tem a capacidade de trazer essas soluções, mas desde que ele tenha essa visão transversal e possa se preocupar com as mazelas da sociedade. Quais são essas mazelas? A concentração de renda, ou seja, a pobreza, a miséria, e isso remonta a um debate colocado nos últimos dias, eu até comentei com você antes aqui, que é colocado por Conceição Tavares e que está circulando, né, um debate antigo, eu até me lembro que eu assisti esse debate dela, que coloca que o economista que apenas preocupa com os cálculos e trazer coerência nesse cálculo sofisticado, ele não preocupa com a sociedade, os problemas econômicos, ele é, antes de tudo, um burocrata e não é um economista. O economista é aquele que pensa a sociedade, que pensa em solucionar os problemas, né, da sociedade. Então, eu sou dessa linha, acredito que a gente tem que se preocupar mesmo, porque o que acontece? Os problemas sociais são consequências, inclusive, da falta de soluções no âmbito econômico, né? Quando a gente fala em concentração de renda, a gente está falando diretamente de uma política fiscal concentradora, né? Estamos falando de uma estrutura tributária excludente, né? Onde os ricos pagam mais e os pobres ou os assalariados, os ricos pagam menos impostos ou quase nada, e os pobres e assalariados pagam muito mais impostos. Só para citar um exemplo e dizer o seguinte, esse debate também é importante no sentido não só de compreender o que é a tarefa do economista, mas também compreender os diversos que tem na sociedade, né, e isso a mídia não coloca, o tal do pensamento único, né, como se o que é colocado na mídia é apenas a visão liberal, né? E a economia não consiste nisso, apenas a visão liberal. A visão liberal é uma vertente, né? É o chamado consenso de Washington, né? Da década de 90, e que teve aí os governos brasileiros, desde a década de 90, adotou, né, todos os instrumentos e orientações desse consenso. E significa o tal do ajuste fiscal, né? Significa também as privatizações, um receituário que foi experimentado no mundo e que a gente viu que parece que não está dando certo. Eu passo a bola para você esquentar mais aí as perguntas. Legal. Você falou na Conceição Tavares, ela fala que o economista ele precisa ter o foco ter como um objetivo a justiça social, né? Ela Exatamente. coloca isso aqui, o economista que não se atém à justiça social é só um tecnoburocrata, né, no caso. Exatamente. Mas a Conceição Tavares, ela vem de uma escola assim, muito que estuda o capitalismo. Estuda o capitalismo, a sua complexidade, né? A gente não consegue entender o capitalismo se a gente não mergulhar na complexidade dele, né? Assim, o que a gente vê
né, nessa visão liberal, nessa visão até neoliberal, é um capitalismo de feira. É um capitalismo de feirinha de pracinha. Não é um capitalismo verdadeiro em que você precisa mergulhar numa complexidade orgânica, né? Porque no capitalismo, assim, a sociedade capitalista, ela é um organismo. É um organismo. Você não mexe numa coisinha aqui do tipo, a inflação está aumentando, vamos aumentar os juros. Exatamente. É só isso. É isso que vem na mente desse pessoal, sabe? Assim, é uma coisa muito ruim, sabe? É muito fraco, muito pobre, né? E a Conceição Tavares, ela vem de uma escola, ela, assim, você tem todo um arcabouço anterior, desde dos clássicos, a uma economia keynesiana, um estudo de economia keynesiana, estruturalistas, a Unicamp. Então, tudo isso aí, e inclusive isso é importante a gente dizer aqui, tudo isso aí tem a ver com o pensamento econômico nacional brasileiro. Exatamente. Que a gente não dá valor. A gente, assim, nós damos valor, mas assim, como você mesmo colocou, a mídia e uma série de economistas não dão valor a isso mais. Porque para eles a economia é simplesmente essas pequenas reações que o Estado deve ter. Né? Eles apresentam pontuais, né? E a vida financeira é o que importa. O que importa são as finanças. Tanto o mercado de capitais, são os bancos. Isso é um absurdo. A gente chegou num momento, acho que, da economia, em que fica claro que isso aí não é o correto, que essa visão ela é torta e ela é suicida, viu? Ela é suicida, sabe por quê? Hoje eu até coloquei no Instagram, esses economistas que estão se especializando em finanças, eles vão ficar desempregados. Porque a inteligência artificial vai substituir esse pessoal todo. Quem vai ficar na economia são os economistas da macroeconomia, dos estudos, das pesquisas em universidades, das pesquisas comportamentais. Esses vão ficar. Agora, os que estão se especializando cada vez mais em finanças são os que vão ficar desempregados. O desemprego estrutural. O desemprego estrutural do economista. Exatamente. Você coloca uma questão extremamente importante, que é a financiarização da economia mundial e brasileira depois da globalização. Com esses receituários todos do Consenso de Washington, o que aconteceu foi isso, a predominância da financiarização. E a financiarização, inclusive, ela tem dando passos largos, inclusive para atuar politicamente, né, nos diversos estados, nas diversas nações. E o que a realidade mostrou é que chega um ponto em que a financiarização e a prioridade do setor financeiro em detrimento do setor produtivo chega a uma condição onde vai acabar os consumidores, né? Na hora que acabam os consumidores, compromete a existência até do setor financeiro. Por isso, de fato, ela suicida. Né? Sim, porque quem produz, quem gera emprego, quem gera renda, quem gera crescimento e tudo mais, e desenvolvimento é o setor produtivo, né? Claro que o setor financeiro tem seu papel no capitalismo e que deveria ser regulado. Sim. Qual que é o grande problema? É que esse setor não é regulado, principalmente no Brasil. Deita e rola, né? E por isso nós estamos nesse extremo absurdo, abismo que nós caímos, em que, de fato, o que está acontecendo, né? O setor privado está relegado aí à míngua, né? E o setor financeiro está nadando de braçada, né? E, enquanto isso, o que é o resultado dessa contradição? É um imenso desemprego, retração econômica, né? Porque se você não tem uma dinâmica econômica no mercado interno, né, de geração de emprego, de consumo, de
aquecimento, né, da atividade produtiva, a economia não cresce, não é? Ela entra em inanição, né, patina, igual nós estamos patinando, o Brasil está patinando no crescimento econômico desde 2014, desde 2015, 2016, tivemos a recessão, né, e fomos incapazes de ter uma recuperação para voltar ao patamar de 2014, além disso, nós estamos com uma série de reformas, né, que visam, inclusive, elas visam priorizar o mercado financeiro, porque no momento que há uma reforma trabalhista em que precariza muito o mercado de trabalho, tira as garantias de proteção social, e com a reforma da Previdência que houve no formato que aconteceu, né? E, além disso, o chamado teto de gastos é condenar a economia à retração, né? Retração significa mais desemprego, menos consumo e um país que não tem futuro. Na realidade, é isso. Sim, e a ideia é a seguinte, é que as pessoas elas precisam ver, precisam ter uma visão mais clara da impossibilidade de um país se desenvolver com base em agronegócio. Não que eu não sou contra o agronegócio, não sou contra. Eu só estou dizendo que a base não pode ser essa, não pode ser commodities e banco. Que país, que modelo é esse de país? Aonde a gente tem uma experiência desse tipo que deu certo? Assim, quer dizer, a gente está retornando ao período agroexportador de antes de Vargas. Exatamente. Isso é absurdo. Agora, sem uma diversidade, sem uma diversificação da produção, sem uma política industrial. Uma política industrial. E vendo a desindustrialização a passo largo no Brasil. Acabou de ir embora a Ford. A Ford foi embora. A Ford está aqui há 60 anos. Exatamente. O que a gente tinha na década de 80 era 30% do PIB era a indústria. Agora nós temos 10% da indústria. Ou seja, a desindustrialização a passos largos e sem fôlego para recuperar, né? Nessa situação que nós estamos, sem fôlego para recuperar. E você disse muito bem, essa questão do agronegócio, o que é o grande problema? Ele gera riqueza para os produtores desse setor, mas ele não traz uma dinâmica de disseminação e de desenvolvimento para os demais setores. Por quê? Porque ele gera, ele produz para exportar, ele não está produzindo para o alimento ou para o consumo do mercado interno. Então, ainda tem isso. Lá fora, né, recebe em dólar e é uma economia agroexportadora, na verdade. Continuamos com aquele mesmo perfil sob nova forma de 500 anos atrás, né? Então, o que é a grande dinâmica para o desenvolvimento? É o desenvolvimento industrial, é o investimento em ciência e tecnologia, e isso o setor privado e o setor financeiro não vai fazer. O setor privado e financeiro, ele não investe aonde tem retorno de longo prazo. Ciência e tecnologia tem retorno no longo prazo. Né? E a gente está falando de União Europeia, nós estamos falando dos Estados Unidos, todos esses países que são exemplos de capitalismo, né? E mesmo a União Europeia, que é exemplo de bem-estar social, né? Diversos países têm tido como exemplo tudo isso, mas todos eles, o investimento forte é do Estado em ciência e tecnologia. Por isso eles e aí agora entra a importância do Estado, né? Entra a importância do Estado. Então, por isso é importante a gente discutir essa famigerada teto de gastos do Brasil. Eu creio que essa é uma discussão que tem que levar para toda a sociedade, para pressionar o Congresso, para acabar com essa loucura, porque isso não existe em país nenhum. País nenhum que tem sanidade faz uma lei dessa que condena o próprio país ao suicídio, né? Porque como é que congela
os gastos públicos por 20 anos, né? E, além de tudo, torna essa regra constitucional. O gasto público, né, a gestão do gasto público e do orçamento, ela é conjuntural e é do Congresso. Ela não precisa estar presa nos princípios constitucionais, porque ela tem uma dinâmica de funcionamento de acordo com o crescimento econômico, de acordo com as decisões políticas, não é? Tudo isso. Uhum. E o teto de gasto, a questão da política fiscal, ela é extremamente importante porque ela é um instrumento forte distributivo. Né? Uhum. O que é a política fiscal? É a arrecadação e são os gastos, né? E gerir o orçamento, né? Gerir dívida pública, gerir a arrecadação, tudo isso é parte da política fiscal, né? E que a política fiscal ela é central no sentido de assegurar a distribuição de renda, de assegurar investimento em setores sociais, em garantir políticas públicas dentro do orçamento. Tudo isso é extremamente importante. O Brasil ele tem transtorno obsessivo compulsivo por política fiscal, né? Por não, quer dizer, não usa política fiscal, né? Não quer principalmente para gastos, assim, como se fosse um pecado, como se fosse uma tragédia fazer gastos, né? Efetuar gastos, especialmente num momento desse em que a gente está passando por uma crise absurda. A gente vem de uma crise que é uma crise que começa em 2008, a gente consegue superar com um governo mais progressista e entra numa crise própria, é uma crise criada pelo próprio Brasil, tá? A crise que é de 2015 para cá, a crise é nossa, criada por nós mesmos. E a gente elege um presidente completamente reacionário, ligado a essas forças financeiras, ligado a esses grupos rentistas, e pegamos ainda, fomos surpreendidos ainda por uma pandemia. Veja bem, ainda, né, o quadro. Veja bem que situação é essa nossa, né? E agora a gente continua falando o quê? Continua dizendo qual que é a nossa medida das coisas. A inflação está aumentando, e na verdade não é inflação de demanda, é uma inflação de oferta. Exatamente. Uma inflação está aumentando, não, vamos aumentar juros. Olha aí o que a gente tem. Exatamente. E acho que nessa questão que você coloca aí, né, o Brasil tem essa compulsão por ajuste fiscal e tudo mais, acho que a gente carrega um outro mito, né, que é espalhado pela mídia e que é quase cultural, que é no sentido de que, olha, o país não pode gastar mais do que arrecada, tem que se comportar como uma família, uma economia doméstica, a família tem que gastar só aquilo que ganha e tudo mais. Então, espalha um fake news, na verdade, né? Porque um Estado, uma nação, ele tem diversas fontes de recursos, tem a capacidade, né, de arrecadar e de fazer o manejo da política tributária, né? Tudo isso na forma de arrecadar, e também implementar políticas de investimento, políticas públicas para incrementar o crescimento econômico e promover a arrecadação, né? Além disso, ele tem autonomia para emitir moeda, ou seja, recursos para que o país venha a crescer. Então, o que é ruim nessa história do ajuste fiscal e de que não pode gastar mais do que ganha? É ruim porque se leva essa falsa ideia, né, de que você não pode gastar, porque se gastar, para o país crescer, tem que reduzir o gasto. E ao contrário, você reduz o gasto, você leva a economia para a desaceleração, né? E aí você, em vez de aumentar a arrecadação, você reduz a arrecadação, como aconteceu no Brasil, né, nesses últimos anos, com esses cortes de gastos, com a implementação da emenda constitucional 95, do teto de gastos.
Então, e isso é disseminado não só a partir do governo federal, né, nacionalmente, mas dos estados, dos municípios, todos estão sendo obrigados pelas reformas a adotar, né, essas políticas de ajuste fiscal. E tudo isso contribui para uma transição econômica, né? E ao invés do país crescer, aumentar a arrecadação, e o que é ruim disso tudo, além de tudo isso que eu estou falando, é que ao invés de pensar uma política fiscal que contenha gastos, é preciso pensar nos dois lados, é pensar numa política fiscal que tenha visão de ampliação de receita. E a ampliação de receita significa trabalhar para o crescimento econômico, trabalhar para o aumento do produto interno bruto. Então, significa isso. Então, essa visão neoliberal só consegue enxergar custo de gasto, não consegue enxergar, né, investimento público, o Estado como indutor do desenvolvimento, né, que é o que está discutindo a União Europeia, discutindo os Estados Unidos com o atual presidente dos Estados Unidos. Né, estão discutindo essa questão toda do Estado como indutor, o governo jogou pesado, né, em investimento público para aquecer a economia americana. Então, tudo isso. Enquanto, do outro lado, a gente fazendo o inverso e se levando, fazendo, como você disse, a política suicida. Não, e as pessoas não entendem que é o seguinte, o que faz uma economia caminhar é consumo, investimento, gasto de governo e exportações líquidas. O que significa isso? Significa o seguinte, que se o consumo não é suficiente, como não é, inclusive em função de uma taxa de desemprego enorme, e de uma renda média baixa, e que decresce ainda mais com essa pandemia, você não tem consumo, o investimento não virá, porque se você não tem consumo, por que o investimento, principalmente investimento industrial, vai acontecer? Ele não tem motivo para acontecer, porque ele não exporta. Não tem demanda. Então não tem demanda interna, não tem demanda externa, então não há investimento. E a exportação nossa é totalmente presa a esse modelo agroexportador, esse modelo de commodity, esse modelo né? Então, assim, o que sobra? Sobra gastos públicos. São os gastos públicos que devem manter a atividade econômica, que deve fortalecer a musculatura da economia para que ela avance. Então aí vai falar assim, mas aí você aumenta a dívida pública. Você aumenta a dívida pública em real. Exatamente. Você não aumenta a dívida pública em dólar, não. É em real que você está aumentando a dívida pública. Moeda, né, Everaldo? E o país tem esse instrumento de emissão de moeda, tem o instrumento de manuseio da estrutura tributária, da política tributária e tudo mais, né? Está aí na mesa do Congresso uma reforma tributária para ser aprovada e que nunca é aprovada por quê? Porque tem interesses envolvidos que não querem só os ricos, né? Então, os ricos devem continuar pagando pouco imposto e nós, os Barnabés, pagando a cada compra que a gente faz, o tal do imposto indireto, que é o que mais nos consome, né, em termos do nosso rendimento. E aí quem reclama de imposto caro é o rico, o milionário está reclamando de imposto caro. E nós aqui pagamos a maior proporção de imposto. É verdade. Nesse vídeo que você coloca, tem uma questão que a mídia, ela espalha premissas falsas, né, nessa questão aí. Ela espalha uma série de coisas, né, em relação a essa questão do gasto público, dizendo que o custo de gasto ele traz crescimento e que a partir do custo de gasto o empresário vai investir. E essa é a pior falácia que tem. É o contrário. Né? É a pior falácia que tem. Porque o empresário não tem demanda, ele não investe porque gostou gasto público. Corta gasto público, reduz a demanda do Estado, reduz a demanda do setor privado, porque o setor privado não vê confiança, porque ele só tem confiança quando o Estado é indutor, ele vai na frente investindo. Se o Estado não for na frente investindo, o setor privado não entra, ele não corre risco, ele não quer correr risco.
Entende? Isso. Sempre foi assim em qualquer lugar do mundo no capitalismo, né? Sempre foi assim. Verdade. Então, nesse aspecto, a mídia contribui muito negativamente, até para criar esse mito em toda a sociedade. Quando você ouve o noticiário, seus familiares estão acreditando nisso quando ouvem o noticiário, né? Tem que cortar gasto mesmo. Aí a Mas a população mídia... tem que ficar, né? Para poder contribuir para o crescimento econômico, sendo que não é esse o caminho, está fazendo o inverso, né, do que deveria ser feito. Sim, então, a mídia ela escolhe, aí que está, por isso que a gente tem que tratar dessa questão do economista, da formação, né? A mídia, ela escolhe os seus economistas. Escolhe os economistas. A mídia escolhe os seus economistas. Nós temos ótimos economistas, mas que não querem dizer aquilo que a mídia quer escutar. Exatamente. Eles não chamam é por isso que a gente precisa... a gente precisa o quê? Precisa usar o YouTube, precisa utilizar o Instagram, precisa utilizar o Facebook para dizer para as pessoas que não é aquilo, não. Não é aquilo. Aquilo ali é o que a mídia quer que você pense. Né? Aquilo ali é o que a mídia acha que é importante para os interesses dela. Porque a mídia ela está completamente vinculada ao sistema financeiro. Isso. Não é isso? Vinculado ao sistema financeiro e financiado por ele, né? E financiado por eles. Isso, financiado por eles. Então a gente tem esse problema que eu acho que é algo assim primordial a gente debater a questão do pensamento do economista brasileiro, sabe? Pensar sobre o pensamento, né? É uma ação filosófica, inclusive, né? Uma ação filosófica, pensar sobre o pensamento. Sobre o pensamento econômico, porque eu estava pensando nisso esses dias. Nós, brasileiros, somos privilegiados em termos de pensamento econômico. A gente tem diversos pensadores muito importantes. Sim. Olha só, que país que a gente pode dizer que teve um Celso Furtado, hein? Exatamente, que pensou o Brasil a fundo. Caio Prado Júnior. O pessoal da Unicamp, o Wilson Cano, o João Manuel Cardoso de Mello, o Luiz Gonzaga Beluso. A gente tem uma série de pensadores, né? Não é? A gente tem uma série de pensadores importantes assim, que pensaram o Brasil e pensaram em como fazer o Brasil se desenvolver. Aí sabe o que aconteceu? A China veio aqui, pegou as ideias e levou. Pegou as ideias e levou. E é sério isso. É sério, existe mesmo essa ideia de que a China pegou aquilo que a gente discutia e se transformou no que ela se transformou. Exatamente, ele fez um planejamento estratégico, né, de 40, 50 anos lá, e está ficando bem, virou consciencioso, né, desenvolve todo o seu projeto, e uma coisa fascinante na China é que ela investe pesado em ciência e tecnologia e em formação de cientistas, né. Educação, né? Educação. Investe pesado, infraestrutura, educação, investimentos sociais, né? Tudo para fazer com que haja uma inclusão, né, do chinês no processo econômico e abrindo a possibilidade para que esse chinês venha a ter sucesso na vida dele, né? Isso é interessante, né? É um modelo completamente diferente de tudo que a gente viu até hoje, né? Alguns teóricos discutindo. O maior crescimento entre todos os países do mundo é da China, né? Crescimento econômico há muitos anos. Mesmo com a pandemia, ele conseguiu fôlego, voltou a crescer com alta taxa de crescimento do PIB. É um país que se urbanizou, é um país que aumentou muito o rendimento dos salários dos trabalhadores chineses. Ou seja, está fazendo uma revolução. Está conseguindo diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Tudo isso com alta industrialização. Então, é um modelo que a gente pode, pelo menos, estudar o que está dando certo para
poder. Outro fato interessante da China, saiu até agora um livro do Elias Jabbour, eu estou com vontade de ler, porque é o resultado de pesquisa de mestrado e doutorado dele. Mostra que os bancos têm uma série de regulação na China. Não age como aqui no Brasil, nadando de braçada, fazendo o que quer, cobrando juros escortantes para os consumidores, nada disso. Então, tem regulação. Se quiser ficar na China, tem que estar submetido aí a um projeto de desenvolvimento. E o que está muito correto. Né? Prioridade é o país. Porque lá, na verdade, o Estado está de olho em tudo, né? O Estado está... Não que ele esteja entrando em todas as searas, mas ele está de olho nas coisas, né? Ele está verificando aquilo que é necessário para fazer a China crescer, fazer a China continuar nesse processo dela de desenvolvimento. O que Elias Jabbour fala sobre um modelo de projetamento, né? Que ele coloca. Mas o Brasil, pelo contrário, é um país em que o banqueiro que diz para o presidente do Banco Central o que ele deve fazer. Né? Aqui a gente vive esse processo em que nós temos esse medo absurdo da política fiscal, mas tem uma política monetária agressiva, boa para banqueiro. Né? Veja só, eu estava pensando nisso também, que é o seguinte, o que aconteceu agora com essa alta taxa de juros? Aquilo que a gente conseguiu, prejudicando a população com a reforma da Previdência, né? Conseguir recursos, a gente agora está empurrando gelo com essa alta taxa de juros. Cada ponto percentual é 50 bilhões a mais de dívida interna. Né? Então, assim, é um absurdo uma coisa dessa. Quer dizer, razão nenhuma, como você disse, não é a inflação de demanda. A política monetária ela não tem como atuar nesse sentido, elevando a taxa de juros para conter a inflação. E com essa justificativa, está elevando a taxa de juros. É claro que a gente sabe que tem o problema do câmbio valorizado, né? Aí a nossa desvalorização da moeda, tem tudo isso, mas que tem outras razões, não é só porque a taxa de juros está baixa. Tem, cada vez que o presidente abre a boca e fala uma asneira, tem fuga de capitais. Né? Então, assim, tem uma série de elementos que contribuem para a valorização do câmbio. Aliás, o que acontece com o Brasil é que o Brasil está num momento de incerteza radical. Radical. Quem tem coragem de investir, fazer investimento real no Brasil, observando esse país como ele está hoje? Né? É de muita incerteza, né? Então, o dinheiro para entrar no Brasil é só especulativo. Só especulativo. Só especulativo. Não tem vantagem em entrar no Brasil hoje e fazer um investimento de longo prazo. Um investimento real, que vai resultar em produção, em emprego. Não, isso não acontece. Porque não tem como você fazer uma coisa dessa olhando para um horizonte que você não enxerga nada. Exatamente. Porque além dos problemas econômicos, nós temos problemas políticos, né? Seríssimos. Nós temos um desgoverno, nós não temos um governo. Né? Não dá direção, não tem projeto, não tem política econômica. Tem ações reativas, né? Aumenta a taxa de juros aqui, passa isso aqui lá, aprova uma verba para precatórios, não sei o que lá. Ou seja, é tudo aleatório, não tem um projeto, não tem segurança, não tem certeza alguma de nada. Quem vai investir num país desse, né? Não, assim, o que se faz em economia aqui é só reagir. É só reação. Assim, o governo reage aqui, reage acolá e acha que está governando. Acha que isso é governo, sabe? Isso é desgoverno total. Não tem sentido a gente continuar com isso. Por isso que eu falo, importante, retorno de uma ideia de economia política. Você falou aí, tem um problema que não é só econômico, é político.
Então, a questão é a economia política. Os economistas neoclássicos, os economistas de mercado, eles não querem saber de política. Eles querem o seguinte, a conservação de algo que seja bom para eles, que eles que os faça continuar ganhando dinheiro, seja na Faria Lima, seja no agronegócio. Veja bem, agora, teve a carne foi proibida de ser vendida para a China. A China não estava comprando carne. Mas a carne, ela caiu o preço? Não caiu. Você sabe por que não cai? Porque eles entenderam que a China ia retornar, ia voltar a comprar. Então, eles pararam de colocar a carne no mercado. Para esperar o momento de ganhar mais. Não interessa se o brasileiro está com fome, se o brasileiro quer comer carne. Não, isso não interessa. Aí que entra o papel do Estado, né? Porque se tivesse o papel do Estado, porque esse governo, igual você falou, ele não planeja nada, é tudo reativo. Mas tem uma coisa que ele planeja: a destruição do que já estava construído. Você vê, ele acabou com os estoques reguladores de grãos, que continha minimamente os preços, garantia os preços ao consumidor, ao produtor e continha minimamente, garantia o produto no mercado com preços razoáveis para o consumidor, né? Do arroz, do feijão, dos alimentos, né? A garantia de segurança alimentar. Acabou com isso. Qual o objetivo do governo acabar com a possibilidade de segurança alimentar com estoque regulador? Só pode ser perversidade. Ou seja, é um governo que não quer bem o país, não quer bem a população, não quer nada disso, né? Aí destrói o Enem, destrói a educação, destrói todas as políticas educacionais, a saúde, o SUS, por aí vai destruindo a Petrobras e tudo mais, né? Vendendo, esquartejando a Petrobras, vendendo aos poucos. Sim, aí entra o engodo, né? O engodo do governo de que tudo vai ser resolvido a partir de reformas e da venda da Petrobras, da venda das estatais. Né? Entra esse engodo para quê? Para que as pessoas fiquem aguardando que isso aconteça para que algo melhor venha depois. Não virá. Vai virar mesmo. Vai ficar muito pior. Vai ser muito pior. Eu não entendo assim, o que. Eu entendo. Eu acho que a sociedade ela não é obrigada a entender sobre economia, porque ela não foi treinada para isso, né? Mas eu acho que os economistas precisam fazer um esforço muito grande em tentar fazer a sociedade entender isso, sabe? Entender que esse caminho é o pior caminho. Né? Inclusive, assim, eu concordo com você. Acho que a economia é uma ciência tão fascinante no sentido de que ela traz uma compreensão da realidade, um entendimento que não só os economistas deveriam entender de economia, mas a população brasileira, em algum nível, deveria entender bastante as medidas econômicas, até para poder participar, poder decidir politicamente a política econômica, como você disse. Né? Na hora que você vai votar, você está decidindo por uma política econômica. Né? Então, é importante que a população entenda minimamente e entenda que debater política não tem nada de enjoativo, né? Não tem nada de ruim. Quantos homens falam é necessário. É necessário debater política, é necessário falar de política e entender onde estão as percepções erradas sobre ela. Né? As pessoas precisam admitir o erro. E para começar, as pessoas precisam admitir o erro. Falar, olha, eu errei, eu acho que eu tenho que mudar minha posição política, eu tenho que mudar minha posição ideológica, mudar minha posição, porque eu estou caminhando para um suicídio, estou caminhando para um suicídio social, né? Caminhando para uma estrutura de empobrecimento que a gente nunca viu. Né? Principalmente para nós que passamos por um governo progressista que trabalhou em função de tudo que é contrário ao que está acontecendo hoje. Né? Tudo que é contrário ao que está acontecendo, a gente passou por isso aí e agora nós estamos vivendo essa decadência.
vivendo esse processo de decadência, um processo terrível. As pessoas estão passando fome, gente na fila do osso. Pegando comida no lixo, né? Pegando comida no lixo. Isso não tinha. Isso há 10 anos atrás não tinha. Não tinha isso. Não tinha isso aí. Então, assim, as pessoas elas precisam ver isso, precisam analisar, fazer uma autocrítica e dizer, olha, não tem problema eu estar errado, não. Eu estou errado porque eu tive uma perspectiva errada, uma visão errada das coisas. Então muda. Assim, as coisas não podem ir por esse caminho mais. Né? Então, assim, para a gente, inclusive, já ir encaminhando para o nosso encerramento, que já tem 45 minutos. Já tem 45 minutos que a gente está conversando. Antes eu quero falar dessa ideia que você colocou aí, da negação, né? Eu acho que a gente está vivendo uma negação histórica nunca vista, né? Uma negação às pessoas. Pra você ter uma ideia, eu lembro que em períodos passados, quando o governo você tinha uma inflação alta, ou você tinha não só a questão da inflação, mas uma insatisfação em relação a qualquer medida do governo, pacote econômico, por exemplo, era uma reação imediata da população, né? A população reconhecia que aquela medida era desfavorável e se manifestava através do voto, ou manifestando na rua, ou isso ou aquilo. Hoje é um negócio assustador, a gasolina está acima de R$7, quase 8. E a população meio que anestesiada, né? E ainda 30% achando que esse governo é bom e ótimo, né? Não precisa hoje, aí parece que desceu para os 20, mas assim, um cara desse, ter tanto tempo de governo, quase 3 anos, né? Praticamente 3 anos, sendo considerado 30% bom e ótimo, com a inflação nessas alturas, o desemprego nessas alturas, e um monte de medidas insanas, atitudes incivilizatórias, né? Que o governo comete, e é impressionante, né? Não ter essa atitude de humildade, olha, eu errei, eu votei na coisa errada, eu errei, estou vendo o trem lascado, mas eu continuo com o cara. Eu não entendo isso, não. É muito complicado. É algo difícil de entender. Eu acho que tem a ver muito com nossa educação, que não sabe, ela não conseguiu os seus objetivos mais profundos, né? Acho que a nossa cultura também, assim, talvez muito... a gente está esperando demais, sabe? A gente espera demais. Eu acho que a gente não tem que esperar. Acho que não pode seguir por isso. Precisa mudar isso. Precisa modificar isso. Eu acredito no debate, tá, Everaldo? Acho que esse debate que você promove é muito importante. Acho que vários economistas estão fazendo isso. Eu acho que é importante dialogar com a população que não é da área de economia, mas que é a população brasileira, que minimamente deve compreender essas relações, né? E que existem esses problemas, né? Eu achei interessante a pergunta que você colocou no card, né? O Brasil não já era porque tem corrupção, não já era porque a gente pode mudar essas políticas, né? De gasto, pode inverter tudo que tem sido feito de mal no país e fazer tudo de bom, né? Políticas públicas favoráveis à população e gastar, sim, para aquecer a economia, investir, o país crescer, arrecadar mais, né? E o Brasil ser feliz, nós todos sermos seres humanos dignos, né? Aí você já tá pensando na situação pós-Bolsonaro, né? Pós-Bolsonaro, porque agora... Pós-Bolsonaro. Mas o que a gente pode esperar também é que não vai ser fácil, né? Acho que o desmonte foi profundo, né? Acho que... E vai ter mais, né, Geraldo? Vai ter mais, até terminar o ano que vem, ainda tem mais. Até acabar. Pois é, então, eu acho que desde o governo Temer para cá, eu acho que o desmonte foi muito profundo e a gente vai ter que, assim, ainda pensar que, mesmo no pós-Bolsonaro, seja o que for, vai ser difícil, hein? Vai ser demorado, viu?
Eu acho que quando a gente falava em década perdida, lá na década de 80, a gente não sabia o que era década perdida mesmo. Agora perdeu mesmo, né? Acho que a década perdida verdadeira é essa agora. Essa é a década perdida. Eu acredito que a gente até 2030 vai estar ainda assim, patinando para retornar a algo que. Retornar um caminho que a gente se perdeu dele, né? Uhum. Pois é, Ronaldo, quero te perguntar uma coisa no final. Quero saber se você consegue encontrar um país no mundo que tenha um campo de petróleo similar ao pré-sal e que tenha uma empresa como a Petrobras com um papel estratégico na economia nacional e que queira vender. Eu não conheço nenhum que vendeu o preço do petróleo e muito menos o preço de banana, como o Brasil está fazendo. E que está vendendo as suas refinarias para poder importar mais caro. Quer dizer, a paridade de preço internacional, né? Importado, a paridade de preço com os importados, com importação, ela vai se tornar perene, né? Vai se tornar algo que, para o resto da vida, a gente vai querer conviver com isso. Porque se a gente não tem mais Petrobras, se a gente não tem soberania sobre o nosso petróleo, a gente vai pagar mais sempre. Mais sempre. Porque ou é isso, ou então a gente tem que manter um câmbio sobrevalorizado o tempo todo, que é ruim para a nossa indústria, de qualquer forma. De qualquer forma. Não tem como você fazer um planejamento. Né? Segurar essa onda de vender o resto da Petrobras, porque eu nunca vi uma coisa dessa, né? Como que tem... O governo falou em vender Banco do Brasil. Está falando isso faz tempo, não conseguiu espaço no Congresso para isso, né? Mas está falando. Falou em vender Caixa Econômica Federal. Os Correios, coitados. Os Correios já estão ali na fila, né? Na berlinda. Para ser, né? Então a gente, poxa, é um caos, né? A gente está vivendo uma situação. E eu quero eu quero que a gente debata mais, eu quero que a gente converse mais, que a gente tenha mais encontros como esse, para ir discutindo cada vez mais a fundo, né? Cada particularidade dessas, que hoje a gente conversou aqui de maneira mais geral. Acho que a gente tem que seguir para um caminho cada vez mais, afunilar cada vez mais e mostrando para as pessoas que a gente tem contato e, olha, esse caminho tá muito ruim. Esse caminho não é o caminho que a gente deveria pensar para uma nação, né? Se você quiser pensar só para você, né? Assim, olha, você é um financista e só quer pensar em você, beleza, ótimo, fazer o quê, né? Agora, se você quer pensar na nação, se você quer pensar num país desenvolvido, num país onde o seu filho não vai morrer numa situação perigosa na rua daqui a uns tempos, porque a coisa está indo para esse lado, né? A violência está aumentando. A violência aumenta porque as pessoas vão perdendo o medo, vão perdendo o horizonte para a vida delas mesmas. Uhum. Né? E as pessoas, quando perdem o medo, perder o medo significa você não ter nada a perder mais. Né? Isso é o que acontece hoje com as pessoas que estão numa situação muito grave. Então, acho que a gente precisa ter essas conversas, né? A gente precisa ir por esse... Tá? Eu acho interessante um papo desse, Everaldo, também, poder, num espaço aí nesse seu projeto, onde você possa abrir para perguntas do público que participa. Porque, às vezes, são perguntas bem instigantes, né? Que pode promover o debate também. Na verdade, tem aqui a contribuição de algumas pessoas, às vezes. O problema é que eu não sei mexer muito bem nisso aqui, né? Eu não sei ir acompanhando aqui as perguntas e ir conversando, mas eu vou achando aí um jeito da gente ir conversando com as pessoas também que estão participando, né?
Acho que assim, é ideal a gente fazer isso, é ideal. Eu acho que agora também, assim, à medida em que a pandemia, a gente também nem sabe o que vai acontecer, porque já tem aí uma nova variante, aí então a gente não sabe o que vai acontecer, mas à medida em que a gente for saindo um pouco da pandemia, a gente pode fazer esses debates em locais mais abertos, locais onde a gente pode receber mais pessoas, né? Aproveitar nossos amigos aí das universidades, aproveitar nossos amigos das instituições econômicas, para a gente poder também levar para eles esse desafio, né, que é falar sobre a economia, tratar da economia brasileira de forma séria, crítica, né, fazendo análise de um país que quer se desenvolver, de um país, de uma nação que quer ter um futuro. Olha, então é isso. Na verdade, a gente já está chegando no final. Acho que a gente precisa já ir encerrando, porque eu acho que eu estou tentando manter dentro de uma hora só de conversa, tá? Mas a gente fica aberto para a gente conversar, né? Não, pessoal, enjoa de nós também, né, Verão? Se ficar mais de uma hora, o povo enjoa de nós. Enjoa. Fica difícil de assistir depois também, né? Se ficar mais de uma hora. Mas a gente tem aí pessoas, assim, como o professor Marcelo, que está assistindo a gente, e eu vou chamá-lo também aqui para a gente conversar um pouco. Abraço, Marcelo. O Marcelo, ele já participou comigo em live lá no YouTube, que eu coloquei no YouTube. Mas como eu migrei agora para o Instagram, eu acho que o Instagram é melhor de trabalhar do que lá. Então nós vamos ainda fazer umas lives legais aqui. E você novamente vai ser chamada, é claro, né? Claro, vamos debater, né? Debater e contribuir aí para a conscientização da população, o pessoal gostar de economia, discutir economia. Isso. Vamos insistir, né? Continuar votando esse povo que está aí. Vamos insistindo, até que as pessoas vão começar a gostar, vão achar muito legal falar sobre economia e discutir sobre economia dentro das ideias mais corretas de economia, né? Não dentro desses youtubers aí que falam de economia, mas não sabem sobre economia, nada. Ideias que favoreçam a população, né? Que levem um caminho melhor para a população. Sim. Então, tá bom. Então, assim, eu quero agradecer. O convite foi legal, foi um papo bem... Navegamos bem em alguns assuntos, mas, de repente, a gente pode conversar mais sobre alguns, como você disse. Vamos sim. E agradecer as pessoas que acompanharam a gente, as pessoas que vão assistir também. Depois eu vou ver se consigo deixar aqui para as pessoas que não assistiram, assistir depois. Se eu conseguir, né? Porque eu sou ruim com esse negócio aqui. Você contou o público? Não contei. Não contei. Então, agora, nesse momento, tem 10 pessoas assistindo. 10 pessoas, aí, 10 pessoas assistindo. Já tá bom, né? Já é um início, né? Tá legal, então. Valeu, obrigado, Leila. Um abração para você, viu? Vamos conversando. Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Bom final de noite para todos. Bom final de noite. Tchau, tchau.